Pessoal, hoje é um dia muito especial, muito rico. Mais uma vez tenho a companhia do meu querido amigo Celso Martins Júnior. É o químico que desenvolve... O Celso, boa tarde. Boa tarde. Não poderia, de modo algum, te cumprimentar, peço desculpa. O Celso é o desenvolvedor dos produtos da Granda. É o homem que cria magia. E Celso, uma pergunta que eu tenho, e acho que eu nunca te fiz, tem muito a ver com a tua visão há 25 anos atrás. A Granda fez este ano 25 anos. Foi um evento lindo, incrível, algo que vai ficar na minha memória no Brasil. Eu tive a felicidade de compartilhar esses momentos e de viver outros também que me proporcionaste. Obrigado por isso. Obrigado a todos que nos proporcionaram da Granda Portugal esse prazer. Mas, Celso, eu, olhando para o mercado cosmético, olhando por tudo aquilo que foi desenvolvido por grandes empresas, não é? Ao longo dos tempos, até então, empresas com 80, 100, 120 anos, algo que está para além do nosso pensamento. Como é que o menino Celso Martins Júnior, não é? Porque há 25 anos ele era um menino, Era um menino. Teve a visão de desenvolver produtos com um índice tecnológico e com uma visão também muito vegan, muito natural, trazendo para dentro dos produtos das formulações óleos essenciais, óleos vegetais. Eu estou-me a lembrar do Purify para Shampoo, que é um shampoo que eu amo demais. É um incrível mesmo, é uma coisa fora do comum. Só quem mexe com ele é que sente, consegue sentir aquela formação, aquela magia. Conta-me lá um pouquinho dessa história, dessa vinda até agora. Porque eu depois também te vou pôr outro desafio. Depois da história tem desafio, então. Tem desafio. Depois é toda a história que envolveu. Eu sei que lecionaste na melhor universidade, se não a melhor, uma das melhores da América Latina na área da cosmetologia, que é o Umrimbi. E porquê que veio? Como é que chegou, 25 anos depois, a Granda, a um produto desenvolvido com uma tecnologia de ponta, e quando tu falas eu fico a olhar assim mesmo? Conta lá. Olhando para trás, Fernando, eu acho que a visão ela era mais periférica, naturalmente, há 25 anos atrás, até por conta da minha idade, da pouca idade que eu tinha, e por conta de, naquela época, uma experiência mais preliminar, pouca experiência ainda, justamente relacionada à questão da idade, né? 22, 23 anos, começando a carreira como formulador, tendo ali as primeiras experiências, aplicando aquilo que tecnicamente é mais convencional, é mais clássico da indústria cosmética. Então eu comecei por essa linhagem mais clássica, que era aquilo onde a gente se apegava, tinha mais confiança técnica, até por uma questão de aprendizado, né? Eu acho que eu tive bons professores. Acho inclusive que a minha geração de profissionais de desenvolvimento cosmético no Brasil, a minha geração ela foi muito privilegiada, porque ela pegou o auge de alguns profissionais da indústria que sempre foram considerados referência para o nosso país. E a gente teve um privilégio, a minha geração, de aprender com essas pessoas, que eram verdadeiros ícones do setor. Sim, porque eu sei que da tua geração estão posicionados na Europa grandes químicos. Sim, sim. Eu tenho muitos amigos aqui em multinacionais, na França, na Alemanha, na Espanha, né, onde tive semana passada. Enfim, eu acho que essa geração ela foi privilegiada porque ela teve contato com uma época, com químicos que eram considerados verdadeiras referências na história da cosmetologia. Então, acho que foi um pouco de sorte também. E aí, com o passar do tempo, eu entendo que o conhecimento ele vai se aprofundando, você vai saindo de uma aplicação cosmética mais periférica, mais preliminar, e vai tornando um pouco mais complexo a linha de raciocínio enquanto desenvolvimento de novos produtos. E em 2005 eu comecei a viajar muito para fora. Então acho que também tive uma influência
norte-americana forte nesse período, né, de 2005 eu acho que até 2010, mais ou menos. Na Princeton, não é? Sim, na Universidade de Princeton. E ali eu tive uma percepção técnica de cabelo que eu até então não tinha tido aqui no Brasil. Aqui no Brasil, desculpa aqui, né? Não estamos aqui também em Portugal, mas no Brasil, na época, o que se falava de cabelo, o que se sabia de cabelo, era uma visão, um conhecimento técnico mais periférico. E aí, quando você passa a entender cabelo numa outra profundidade, isso acho que naturalmente te abre caminhos para pensar formulações mais complexas, mais inteligentes, mais profundas, né, com uma aplicação intelectual maior. E aí, em 2011, eu fui estudar na Espanha, em Palma de Mallorca, e tive esse contato mais profundo com a parte de aromaterapia, com esse processo de sustentabilidade, de visão de química verde. E, sinceramente, acho que foi a partir daí que a Granda deu um salto quanto à diferenciação de fórmulas. Celso, deixa-me só, sim, eu sei, deixa-me só dizer-te aqui uma coisa que também é no seguimento de todo esse conhecimento. Nós temos um produto, uma solução, porque eu digo que nós vendemos soluções. Sim, é verdade. Nós temos soluções. A linha envelopamento de fios, ela passou 2 gerações e quase meia sem alteração química. Só agora é que tu incorporaste o óleo de algodão e outros. Desenvolver aquilo que é um produto incrível, é um produto que eu amo de verdade, aliás, eu sou muito apaixonado, porque nós resolvemos muitas soluções que têm a ver muito com processos químicos nos cabelos que destrói toda a zona cuticular. Como é que é lá atrás ter esta visão tão perfeita do cabelo e como é que nós, de uma forma tão natural, nomeadamente com o 18,6, não é? E tudo isso, não é só os 18,6, é todas as ceras amazónicas que compõem aquele produto. Como é que a gente formula uma coisa daquelas? A gente? A gente não, desculpa. Como é que tu formulaste então, uma coisa daquelas? Quando eu voltei para os Estados Unidos em 2008 e vim com uma percepção técnica melhor do que naturalmente tive em 2005, na sequência viajei para a Espanha, estudei muito essa parte natural, essa parte de cosmético orgânico. Voltei com uma visão diferente sobre sustentabilidade aplicada no cenário industrial. E também com um pensamento mais profundo e mais longevo sobre o que nós poderíamos fazer a nível de fórmula que que tivesse essa percepção, essa visão de química verde, de química limpa e de capacidade de reparação total de fibra, né? Quando a gente fala total, é o máximo possível no sentido de aumentar a resistência mecânica à tração, não perdendo as atribuições daquilo que é fatalmente fatores moduladores do processo de sucesso do produto, que é a percepção sensorial, é o toque. O cliente ele é muito sensível ao toque e ao brilho. Então, quando eu voltei com essa visão, um repertório mais profundo, mais intenso, um repertório maior de possibilidades, uma concepção técnica um pouco mais refinada. E aí foi que a gente colocou a empresa, a Granda, com produtos novos, elaborados no sentido de conseguir dar um salto de percepção pela mão dos profissionais de saúde, beleza e bem-estar. E ali acho que começou uma caminhada num outro nível, num outro sentido. Eu percebi. E foi nesse momento que nós começamos o trabalho aqui em Portugal, ali meados de 2008, mais ou menos. A marca chegou e a gente começou a aprender muito sobre o mercado português, por consequência sobre o mercado europeu, e o trabalho que a Granda Portugal, a Farlisa, a Ence tem realizado nesses últimos anos, desde aquela época, foi progressivo, foi maturando, foi se solidificando, né? Foi ganhando muita maturidade. E vocês foram aprendendo muito sobre a forma de pensar, sobre a forma de interpretar aquilo que a gente foi fazendo. Então, de verdade, acho que foi um bom entrosamento, um conjunto de fatores, uma conjunção de cenário que foi construído no tempo e que, com muito trabalho e muita paciência, nos trouxe até aqui. Celso, todo o trabalho que nós estamos a desenvolver
e tudo aquilo que é feito quando nós vendemos soluções. Hoje a Grande é efetivamente, tu falaste na palavra saúde, beleza e bem-estar, ela é um projeto muito abrangente. A Grande hoje tem uma infinidade de produtos, tem várias soluções para o mesmo problema, mas isso também me leva a uma outra pergunta, que é se calhar um desafio. Eu sei que davas aulas na Umrimbi, que aliás tu és professor doutor, não, doutor professor, agora já nem sei como é que é de chamar. Faz um tempo já que eu não faz um ano e meio que eu não leciono, né? Não dou aula. Eu abdiquei dessa função em função do crescimento das outras atividades e da necessidade de dar a atenção que a empresa precisa e tudo mais. E por conta dos outros professores da Academia Brasileira de Tricologia terem se desenvolvido muito, a equipe ter crescido muito, eu entendi que era possível eu abrir mão um pouco dessa função, dessas atividades, para que as pessoas também pudessem ocupar Mas eu sei que tu lá na universidade desenvolveste um curso educativo, um curso de cosmetologia, corrige-me se eu estou errado, eu só ouvi assim de relance falar disso. E estavas a ensinar terapia capilar, é isso? No começo, meados ali de 2007, mais ou menos, 2008, eu comecei a carreira universitária na graduação, dando aula para cursos de graduação. E foi um período no Brasil onde o mercado estava mudando muito, onde estava iniciando todo esse movimento de projetos educacionais no nível universitário. E eu comecei numa outra universidade, na Cruzeiro do Sul, logo na sequência fui para a Universidade em Morumbi como professor titular, e por ali fiquei praticamente, somando as duas aí, 10 anos na graduação, convivendo semanalmente com os alunos. Depois estruturamos os cursos de pós-graduação, que levou o projeto para um outro nível, e naquela época ali, meados de 2011, começo de 2011, nasceu, por conta de todo o envolvimento com a parte acadêmica, nasceu a Academia Brasileira de Tricologia, que o próximo ano completa 15 anos. Que ela já não é brasileira. Já não é brasileira, a academia nasceu no Brasil, mas agora é do mundo. A Academia Brasileira de Tricologia, para quem já conhece, sabe do que é que nós estamos a falar. Para quem não conhece, é a maior academia de ensino técnico de terapia capilar do mundo. E não é, os professores da ABT, que são 80... Os professores, mais de 80 professores atualmente. Que têm um conhecimento técnico, que cada vez que os ouço a falar eu estudo. Eu também estudo. Claro. Eu fico fascinado, é uma viagem, algo que me deixa bastante agradado, e eu tenho o privilégio de ter partilhado e partilhar, privar com eles. Celso, o que é, sendo tu o CEO da ABT, o peso da responsabilidade de seres do projeto, de toda esta força que a Academia Brasileira de Tricologia tem, qual o peso que um homem como tu tem, sabendo que ela é a academia de melhor... Naturalmente que sim, envolve uma série de diferentes responsabilidades. Às vezes as pessoas se referem a mim como por conta de ter a posição da gestão, né, da direção da instituição, como se eu fosse o mestre da tricologia no mundo, como se eu soubesse mais que todas as pessoas. E eu acho que a posição de CEO não é essa, não é saber mais do que os outros, mas é ser bom gestor de todo o capital intelectual da academia, que se refere aos alunos, que se refere aos professores, que são muitos e que são incríveis, que se refere aos nossos coordenadores que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que são pessoas de negócio, são pessoas que têm uma percepção comercial e humana e mercadológica da coisa, que é o que de fato nos permite crescer, que nos permite alcançar os novos cenários, os novos mercados, e fazer uma boa gestão estratégica de todos os projetos. Então, para isso, você tem que ter muito envolvimento emocional, conhecer muito o seu capital humano, né, da academia, conhecer bem as pessoas que estão à disposição, que estão participando do projeto, para que você possa montar e colocar no campo o melhor time para fazer cada partida, porque nós jogamos muitas partidas em muitos lugares do Brasil e do mundo.
E você precisa montar escalas, você precisa de professores com disposição e capacidade de viajar, você precisa de todo mundo muito envolvido no projeto. Muito do que a gente faz envolve investimentos, né? Isso a gente precisa dar tempo ao tempo para que a instituição consiga se preparar para viver esses momentos e consiga fazer de forma inteligente, consistente, cada movimento, cada investimento. E é importante que a gente não tire o foco do propósito disso, porque existe aí uma missão social, um comprometimento social, né? O que envolve a ABT com a sociedade, que é construir valor profissional nas pessoas. E a Granda participa disso como instrumento de trabalho e solução para esses problemas, né? Na pergunta que você fez anteriormente, eu me recordo que na universidade, quando a gente estava ainda, muitos anos atrás, 20 anos atrás mais ou menos, a gente estava estruturando todo o projeto e eu acompanhava alguns professores iniciantes ali, dando aula, porque a gente não tinha professores especialistas em cabelo. Há 20 anos atrás, para fazer um curso de terapia capilar, de tricologia, a gente improvisava professores nas funções, nas disciplinas. Então, dependendo do tema que você ia falar, você chamava um biomédico ou um médico. Para uma outra disciplina, você chamava um farmacêutico. Para falar de fisiologia capilar, às vezes você chamava um biólogo, né? Para falar de formulações, você chamava um químico. Então, a gente improvisava os profissionais nas disciplinas, nas funções. Isso acabou há muito tempo. Hoje você tem especialistas. O pessoal da tricologia tem conhecimento amplo de todas as disciplinas que envolvem a atividade. E existe um fator que eu acho que de todos é o que mais me encanta nisso que a gente faz, que é justamente a força da multidisciplinaridade. Sim, porque eu sei não, vivo isso no dia a dia. A ABT, os professores da ABT, não são médicos, biomédicos. Sim, eles vêm de toda a área da saúde, né? Então você tem desde o pessoal da estética, do visagismo, e passa ali pelo pessoal da biomedicina, da medicina, muitos farmacêuticos. A gente tem percebido os profissionais da enfermagem migrando muito para a tricologia. A gente encontra muita gente da psicologia, da nutrição, educadores físicos, né? O pessoal de educação física está vindo com força. O pessoal da estética, né? Houve um acontecimento no Brasil que eu acho que foi muito bonito. Por conta do trabalho de todos os primeiros 10 anos da ABT, o MEC entendeu a participação da terapia capilar, a influência disso na sociedade técnica e acabou incluindo a disciplina terapia capilar na grade curricular do curso de estética. Pessoal, MEC é como se fosse o Ministério da Educação. Aqui em Portugal. Lá ele tem um peso muito forte. E então você vê que isso participa de vários campos da área da saúde, né? São muitos profissionais diferentes. E eu acho que isso é o que torna tão vasto esse nosso nicho de trabalho, esse segmento de trabalho. Eu tenho como obrigação, né, deixar claro para todo o nosso pessoal de secretaria, para os nossos conselheiros, nós temos 8 conselheiros na academia, que são profissionais renomados de muito tempo de mercado, e para todos os nossos professores, alunos, o tamanho do respeito que a instituição tem, prega e deixa claro a todos os conselhos de classe. Então o aluno ele tem que respeitar o conselho de classe dele. Então quando ele pergunta alguma coisa para a gente, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, a resposta está sempre atrelada ao conselho de classe dele, que passa pela formação de base e pela graduação. Pela faculdade que ele fez, ou pelo curso técnico que ele fez, ou pelo curso de extensão que ele fez. É isso que vai dizer até onde ele pode ir. E a ABT sempre respeitou muito todo esse posicionamento, toda a legislação construída por cada um dos conselhos de classe profissional no Brasil e também no mundo. É algo com o qual a gente sempre tem muito cuidado. Aliás, não me disseste, mas eu sei que nós discutimos, nós os dois, na altura, quando foi a adaptabilidade das formações aqui para Portugal e sobre tudo o que era, respeitando todos os conselhos, todas
as classes, digamos assim. E como é que foi no FDA? Como é que foi nos Estados Unidos, Celso? Nos Estados Unidos não foi, está sendo, Está né? sendo. Está acontecendo isso. A gente está tendo muito cuidado para se posicionar, para entrar, para não invadir o espaço de ninguém. Mas o trabalho está sendo estruturado com muita responsabilidade. Nós temos lá uma professora importante da ABT, a professora Valine, que está construindo um bom trabalho. Nós já estamos criando braços para o Canadá. Uhum. O trabalho já começou por lá também. E a gente espera, no próximo semestre deste ano, no segundo semestre de 2025, já iniciar os projetos de formação básica nesses dois países. Sim, nós cá em Portugal temos já na Alemanha, Itália e Espanha. Brevemente vamos ter um Luxemburgo. Prevemos fechar todo esse processo educacional na França também. Eu penso que já em 2026 podemos lançar a primeira turma lá. E isso é uma coisa fantástica. Como é que tu te sentes? Digamos, como o mentor, o desenvolvedor de produtos da Grande, que criaste soluções incríveis. Nós temos várias soluções para o mesmo problema capilar e de pele, porque também temos soluções para a pele. E depois vou-te falar de uma outra coisa que tu és muito apaixonado, que é a perfumaria fina. Criar todo este envolvimento, toda esta condição visionária, os produtos da Grande que são realmente fantásticos, são produtos incríveis. Só quem lida, só quem sente, só quem vê. Às vezes nós temos problemas capilares tão violentos, ou o olho, não é? A gente olha para isso e diz, meu Deus, e as soluções aparecem. Tu foste o criador disto tudo. Espera, foste o criador disto tudo. Não sejas menor, porque tu és grande. Como é que o teu coração bate ao te deitares na cama? Eu sei que fazes toda aquela revisão do dia, a conversa que tiveste, a reunião que foi tida para a Austrália, para os Estados Unidos, para o Canadá, para Portugal, para todos aqueles que estão envolvidos neste projeto. Como é que um homem como tu, que chega ao seu leito da cama, e eu sei que dormes pouco, eu sei que já me contaste isso, como é que esse homem, no silêncio da noite, se sente? Fernando, eu me sinto muito realizado. Eu acho que eu consegui ser vetor de muita coisa, consegui dar esse pontapé inicial para muitos projetos. Mas eu tenho comigo que o mérito maior do projeto em si foi construir pessoas boas que pudessem nos ajudar a escalar isso, a expandir o projeto, a conquistar outros territórios. Esse processo de internacionalização ele é difícil porque ele envolve reconstrução de todo o material em outros idiomas, envolve uma coisa que eu acho que é a parte mais demorada do projeto, que é construir professores. Né? A gente não pode achar que a instituição vai crescer com a mesma quantidade de professores que tem. Então existe um desafio de você construir novos professores. E esses professores eles não chegam prontos. Eles vão aparecendo no meio do caminho. Tem gente que tem perfil, tem gente que não tem. Ele precisa ser lapidado, né? É material humano. Ele precisa ser refinado, precisa ser preparado. O professor ele vai se consolidando ao longo da jornada. A cada ano ele vai ficando melhor. É como o bom vinho, que está na mesa a gente pode tomar até, né? Pode, né? Pode. Vou tomar aqui um pouquinho então. Deves. Então eu me sinto muito realizado, muito contente e sei que isso é uma fase importante do trabalho que está acontecendo. Acho que é um processo de preparação da estrada para que a Granda possa circular por esses caminhos e se apresentar sempre como solução para os problemas, né? Porque a gente sabe que esses problemas eles existem. Disfunções capilares, problemas capilares, patologias, isso é uma coisa que está espalhada pelo mundo. Isso faz parte da vida das pessoas. Cabelo é marcador de saúde, né? Às vezes ele é um sinal importante por conta de outros desequilíbrios, outras disfunções fisiológicas, outras doenças, outras patologias. E o profissional da terapia capilar, ele também vai passando por níveis, por estágios. Então ele começa a estudar com a gente e os bons eles não param mais. Eles não vão embora nunca mais.
Eles vão estudando, eles vão se refinando e está aí a parte linda do projeto, que é o melhoramento da classe, né? A construção de um setor melhor, de profissionais mais aptos. É verdade que a gente vai subindo o nível da régua. Vai ficando difícil para quem quer concorrer, para quem quer fazer. Mas eu acho que quem ganha com isso é o mercado, é o consumidor na ponta que terá à sua disposição profissionais com uma capacidade diferente. Os demais países, principalmente da Europa, né, aqui eles estão em diferentes momentos. E a gente tem alguns lugares que se aceleram um pouco mais, mas que todos eles vão realizar esse trabalho de construção, de edificação, e eu tenho certeza que nós temos um cenário aí de 5, 10 anos aqui na Europa, onde muita coisa bonita vai acontecer. Então aquele homem que se deita na cama, no soleito, no escuro, é um homem realizado? Ou ainda tem coisas para realizar? Eu tenho que ser sincero, Fernando, eu imaginava realizar muita coisa, mas não podia imaginar tanto. Eu não achava que seria tanto, que nós chegaríamos a esse ponto que nós chegamos. A Granda já é uma empresa muito forte no Brasil, muito forte, muito estruturada, uma empresa que tem um volume de venda extraordinário, dona das próprias estruturas, com uma malha de distribuição muito, muito sólida, muito bem preparada, né? Esse pessoal caminha com a gente há muito tempo. O projeto aqui em Portugal ele ganhou muita maturidade nesses últimos 3 anos. A gente está num momento muito bonito aqui. E eu acho que foi por conta do trabalho que nós realizamos aqui, como base, né, para a Europa, que vai nos permitir expandir para toda a União Europeia, para todos os demais países, né? Mas o trabalho de base ele está feito, ele está pronto. E agora é seguir trabalhando forte. Eu sou muito contente, me sinto realizado. Acho que tudo que vai acontecer para frente vai ser um privilégio poder assistir, poder participar de algumas coisas. Mas também acho que o presente maior é poder conviver com as pessoas que passaram por todo o processo de aprendizado, que construíram dentro de si a cultura da empresa, que absorveram isso, que entenderam o processo e que construíram a visão daquilo que a gente acredita, porque a visão ela não é só minha, ela veio também do meu pai lá atrás no começo, passa pelos meus irmãos, passa pelos distribuidores que estão há muito tempo no negócio com a gente, passa por todos aqueles encontros incríveis que você teve a oportunidade de presenciar no Brasil. Como é que é colocar 800 pessoas? Como é que é fazer um evento dessa grandiosidade? Primeiro que assim, foi uma progressão, né? Aquela convenção tinha 700... Não, já lá fui, é a terceira vez que lá vou e sempre grande. É cada vez maior, né? E eu acho que o segredo é esse, é você acreditar em processo de melhoria contínua, que é um conceito da engenharia que eu admiro muito, né? Você começa o projeto, depois você melhora o projeto. E você evolui, você vai crescendo. Nada nasce pronto, né? Eu me lembro que a primeira convenção a gente pôs a língua para fora para ter lá 180 pessoas. E essa última convenção, que nós tínhamos 720 pessoas, ficou muita gente de fora que queria vir, mas não tinha mais vaga, não tinha cama no hotel, não tinha. A gente tomou todos os espaços que era possível, de restaurante, foi tudo de tomado. tudo. Foi tudo tomado. Foi tudo tomado, tá? A gente estava no máximo de tudo. E muita gente acabou ficando de fora. Então, se a gente tivesse um hotel para mais de 1000 pessoas, a gente teria colocado mais de 1000. Então, isso mostra a força da evolução. E eu acho que é assim que todos os empresários do nosso setor deveria pensar, né? A questão não é a tua condição, a tua situação do agora. É o quanto você tem de visão e disposição para acreditar que nos próximos anos você estará melhor a cada ano. Para alcançar o objetivo. E isso é a necessidade de você construir bons planejamentos, de você investir em pessoas, de você preparar material humano, de você construir projetos que tenham essa proposta de longevidade, né? Como construir um produto. Você não constrói um produto para vender ele por 1 ano ou 2.
Você constrói um produto, investe dinheiro, investe em pesquisa, investe tempo, esforço, para que você construa ali uma ferramenta que possa perdurar por década, que possa atravessar gerações, como foi o caso do envelopamento de fios. Foi. Né? O ano que vem, no final deste ano, em setembro, a nanocristalização completará 15 anos de vida. Um produto incrível. Foi a primeira aplicação de nanotecnologia dentro da marca. A primeira aplicação de nanotecnologia dentro do contexto, do portfólio da Granda, aconteceu há 15 anos atrás, vai completar 15 anos em setembro, que foi a aplicação de nanopartícula de sericina, que é um ativo incrível da Chemiune, uma empresa enorme, uma empresa lindíssima do Brasil, né? Fica no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba. E nós compramos essa ideia, eu estudei muito o ativo na época, a gente combinou isso com ácido hialurônico, com silicones aminofuncionais e nasceu ali uma ideia de produto que até então era uma coisa pouco entendida. As pessoas não conseguiam interpretar muito você trabalhar uma concepção técnica de reparação de fibra, de reconstrução de um produto que vai ficar no cabelo, não vai ser enxaguado. E aí você muda a viscosidade, você muda o padrão de aplicação, a quantidade que se aplica, o jeito de aplicar, a interação térmica do produto com o cabelo. Enfim, a gente foi mudando conceitos. E esse projeto foi o projeto que me ensinou muitas coisas sobre cinéticas de liberação, sobre princípios de construção de mecanismos carreadores, e que dali acabou virando a patente do tioglicolato de AMP, que hoje é uma coisa mundial, a gente vende isso para o mundo todo. A Granda tem 2 patentes. Eu penso que foi na área da cosmética, e eu tenho estudado um pouco isso. É uma das poucas empresas no mundo que tem patentes registradas nos últimos anos. Muitas empresas, Fernando, têm patentes, mas poucas empresas aplicam essas patentes ao mercado. Você ter ideias malucas e mirabolantes e fazer teste laboratorial, escrever que, olha, isso daqui é possível. Tá? Se é possível, então aplica. Transforma em produto. Eu tive uma grande amiga, por um tempo foi minha professora, doutora Inês Joix, da Unicamp, que foi um nome da cosmetologia brasileira, um nome da ciência cosmética no Brasil, que é uma lenda. Doutora Inês é uma lenda. Foi professora da Unicamp por muitos anos, no Instituto de Química. E ela me disse uma coisa uma vez que eu carrego comigo até hoje. Ciência de verdade é aquilo que muda a vida das pessoas. Ciência de verdade é aquilo que vai a campo e melhora a forma como alguma coisa é feita. E quando nós construímos o tioglicolato de AMP, a gente se deparou com a falta de cultura técnica para entendimento do que estava sendo proposto. Então, a gente não cancelou o projeto, a gente não parou tudo, a gente não tirou o produto de linha, a gente manteve o produto, ele vendeu pouco no primeiro ano, porque no primeiro ano a gente dedicou muito mais tempo para a educação, para ensinar as pessoas, para pegar na mão, para fazer cabelo junto, para explicar o porquê que aquilo tinha que ser feito daquele jeito. E aí no segundo, no terceiro ano a gente teve a curva de resultados totalmente virada e o resultado daquilo aconteceu de forma mágica. E aí a patente se tornou o que ela é hoje, que é um mecanismo, né, uma tecnologia que é muito disponível no Brasil, muitos profissionais usam. Acho que ainda tem muita coisa para fazer em todos os cantos do mundo. Vamos lembrar aqui que o tioglicolato de amônio, né, que foi inventado pela Bruno Bock em Hamburgo, aqui na Alemanha, aqui pertinho de nós. 1932. Não falha a memória, né? Foi construído em 1932. Isso ficou por 40 anos para alcançar mercado de verdade. Uhum. Ele começou raso, pequeno, baixo, pouca gente mexia, muita gente tinha medo. Hoje a gente vive um outro momento do mundo, as coisas acontecem com uma outra velocidade, mas a gente também tem muitos mecanismos de educação, de comunicação, que a gente não tinha lá atrás. A internet tem esse poder. Claro. Né? Então, eu costumo dizer que a internet ela é um mundo onde você encontra ali o bem e o mal. E depende das pessoas, do coração das pessoas, da intenção real das pessoas,
a forma como você vai usar esse recurso. Eu costumo dizer que a internet é o limpo e o lixo. É preciso exatamente. identificar, é preciso identificar. Saulo, falaste-me aqui na questão educacional, eu vou voltar novamente à Academia Brasileira de Tricologia, a ABT. Pronto, nós falámos há um bocadinho que nós não educamos no acho. É artigos científicos, que é ali desenvolvido e estudado e trabalhado. E é uma academia que vai ficar com registro, porque eu sei, assim nos bastidores, alguém me disse, que vai haver livros. A BT ela completa 15 anos no próximo ano, né? E a gente está vivendo um momento novo da academia. Existe... Desculpa interromper-te, eu introduzi isto pela questão do conhecimento. Sim, conhecimento, eu entendo, compreendo. Do registro de conhecimento. Eu acho que o vinho, tal como o livro, são coisas que perduram no tempo. É verdade. Não é? É verdade. Então, fala um pouquinho desses projetos que estão aí. A ABT, nesse momento, está se dedicando, está se voltando muito para a reestruturação dos cursos que já estão consolidados. Nós temos vários programas que já estão acontecendo há bastante tempo, há muitos anos. O primeiro programa que passou por esse processo de formalização em livros foi o processo de certificação em terapia capilar, que é a somatória dos dois programas, do Formação Básica em Terapia Capilar e o Formação Avançada em Terapia Capilar. Como é que tu tiveste, tu ou os conselheiros da ABT, a infeliz ideia de chamar formação básica a uma formação deste calibre? Porque nós fomos muito sinceros. É que é básico, veja. Eu acho até que em algum momento o profissional ele se sente docemente enganado. Não, é isso que porque acontece. ele vem para o curso achando que vai ser uma coisa rasa, periférica, e quando ele olha o livro e toda a explicação e a profundidade de tudo que está fazendo, ele toma um susto e diz para você, olha, isso de básico não tem nada. E há também quem pense e fala, não, eu não vou porque é básico. Né? Acontece que o nome não veio da criação de um produto para o mercado. Olha, vamos falar que o nosso curso aqui, ele ensina, ele forma médico. Não, ele não forma médico, meu amigo. Ele forma terapeuta capilar em nível técnico, em nível médio. É a classe, é a categoria da certificação. E a gente deu o nome de básico porque o FBTC, o Formação Básica em Terapia Capilar, foi o entendimento dos conselheiros da BT sobre aquilo que a gente considerava mínimo para um bom terapeuta saber. Mas tu sabes o quanto isso nos custa? Claro que sei. Claro que sei. Recentemente aqui na escola nós temos 2 centros de Porto e Lisboa. Tive várias histórias, tenho várias ocorrências, não é histórias, são ocorrências. Uma delas foi nós tivemos aqui no nosso, e tivemos e temos com muita frequência, médicos que querem entender mais sobre terapia capilar. Eu lembro de uma médica que veio ter comigo e disse, ela assim, Fernando, vocês ensinam isto a cabeleireiros? E eu não entendi a pergunta ao início. Ensinam isto? Eu não entendi, juro que não entendi. Doutora, pode... Não, vocês... Isto é ensinado a cabeleireiros? Sim, doutora, o sol quando nasceu foi para todos. Vocês não acham que isto é demais para cabeleireiros? Para mim até foi um pouco, com o devido respeito e devido a vénia, um pouco ofendido. Não, doutora, os cabeleireiros que estão aqui são pessoas, e todos aqueles que estão no mercado da beleza são pessoas que estudam bastante, estudam química, coisas que a maior parte das pessoas não sabem, estão sempre em formação, e isto é aquilo que nós consideramos, ou que a Academia Brasileira de Tricologia considerou ser o nível raso, como tu estás a falar. Só que ela disse que não. Eu, não porquê, doutora? Não, isto é muito mais do que a gente pode imaginar. E vocês estão a enganar as pessoas. Eu fiquei como? Enganar não. Não, isto não é básico. Doutora, eu não posso fazer nada. Se é nível 1, se é nível 2, não posso fazer nada. E ainda agora, recentemente, aconteceu numa formação que aqui finalizou com a professora que está cá, a doutora Érica. Veio várias pessoas e disse, Fernando, vocês enganam as pessoas, isto não é básico. Eu disse, não, o que tu tens neste momento na tua mão, o que tu aprendeste, permite-te estar noutro nível.
e isso é que é a coisa mais importante, é que tu, neste momento, eu acho que tu não tens concorrência, sabes porquê? Porque tu tiveste conhecimentos muito alargados. E, Celso, o que acontece? Que as pessoas querem logo vir para o avançado. Isso, pessoal, matura isso. Não, a gente quer um avançado já. Não, pessoal, matura isso. Não. E o que eu acho é que os cabeleireiros que encontraram formação de verdade, eles querem mesmo formação de verdade. Sim. O que é que se passa no Brasil? Conta lá, partilha também connosco. Quando a gente vai para a pureza do nome, né, formação básica, a gente tem que perguntar, básico na opinião de quem? Boa, excelente. Né? O que você considera básico? Qual que é a expectativa de alguma coisa que é básica? Olha, você pode ter um curso de extensão para uma formação básica de um cirurgião dentista. Um profissional de odontologia que opera dentes, dentro da categoria cirurgiã, né? da cirurgia ortodôntica. E ele vai ter ali informações básicas daquela categoria, daquele tema de estudo. Mas não significa que aquilo não oferece alguma complexidade e que não vai exigir dele dedicação, estudo, revisão de conceitos. E eu sinceramente acho que hoje, olhando para esse nome, formação básica, eu acho que ele teve um efeito benéfico a tudo que foi feito. Porque eu entendo que nós mudamos a régua do nosso mercado. Quando eu falo, eu estudei terapia, é mesmo? Porque o básico é isso daqui. Você estudou mesmo? Isso aqui, da ABT é o básico. Aí ele olha e fala, não, então, já que é assim eu não estudei. Já que é assim eu não estudei, porque eu não sabia que o básico era esse. Então, quando eu pergunto para você o básico na opinião de quem, esse básico é o mínimo necessário para ele dar os próximos passos na opinião do Conselho Técnico da Academia Brasileira de Tricologia. A régua é alta. Sabes quando eu dou iniciação à terapia capilar, o GHT, o Grande Hair Therapy, e é um curso que eu amo dar, gosto muito de dar. Eu noto quando a gente fala em todas as influências genéticas, o ADN, a influência epigenéticas, toda aquela zona daqueles problemas de falta de nutrição, anemia, enfim, todos os órgãos que estão ligados com o marcador que é o cabelo. Ela já me disse assim, Sr. Fernando, é assim também na ABT? Isto é o primeiro passo que vocês estão a dar, agarrados aos móveis e agarrado a esta ferramenta de trabalho que é grande, para vocês poderem caminhar num mundo sério da terapia. Sério. É importante que se realce isto. Porque há outras formações com o devido respeito que não transmitem coisas boas. E a gente vê isso todos os dias. Então a nossa função educacional é muito intensa, é muito forte. Eu sinto-me privilegiado por estar a viver este momento. E Celso, eu mudei a minha vida aos 50 anos. Tu sabes, eu tinha uma profissão completamente distinta desta. E eu sinto-me uma pessoa muito, muito agradecido pela oportunidade que me deste, porque realmente transmitir conhecimento tão forte, tão intenso, apresentar soluções e ver pessoas a transformar a sua vida como a gente vê, isto é um privilégio único. E então, voltando à iniciação à terapia capilar do Grande Hair Therapy, que nós temos fila de espera para essas formações, nota-se que o cabeleireiro profissional hoje em dia, aquele profissional da saúde, beleza e bem-estar, que está muito bem definido já, que quer sair daquela matriz tradicional, da madeixa, da mecha, não sei o quê, eles procuram-nos, eles procuram a Enzi com uma avidez de conhecimento incrível. E quando eles vão da iniciação de terapia capilar para a formação básica, eles chegam ao pé de mim e dizem, Sr. Fernando, você tinha razão. Aqueles primeiros passos para nós foram fundamentais agora para entender isto. Sinceramente, eu fico tão feliz que vejo alunos que começam, eles dizem assim para mim, Fernando, o meu marido mata-me, eu gasto aqui o meu dinheiro todo. Eu só lhe pergunto, e é com tristeza ou com felicidade? E eles dizem, com toda a felicidade do mundo, Fernando.
realmente... Porque isso está gerando mais riqueza, está distribuindo mais valor para a família toda. Estou a dar outras condições que não conseguia dar até então. E quando a gente vê, Celso, pessoas que eu iniciei na iniciação à terapia capilar, já com o nível, que eu gosto muito do curso, está muito bem desenvolvido, passaram para a formação básica em terapia capilar. Depois para a formação avançada em terapia capilar. Para a tricologia clínica, que é um curso incrível, e pergunta-me assim, Fernando, e agora? Como é isto? Explica lá. Como é que se cria esta avidez de conhecimento? Primeiro que se existe, num primeiro momento, alguma chateação ou alguma desconfiança com o termo formação básica, ela acaba no primeiro dia do curso. Isso. Né? E no segundo dia ela já vira um instrumento de satisfação, de conquista, de felicidade. E esse sentimento ávido das pessoas quererem ir logo para o avançado é porque o avançado ele passa a ter uma outra conotação de poder, e eu me refiro a conhecimento de fato. A pessoa fala, quer dizer que eu fiz isso aqui no que eles chamam de básico e agora eu vou para o avançado. Quando eu terminar o avançado, eu sou um Jedi. Eu sou um profissional super poderoso, porque ele entende a importância do conhecimento. E aí ele faz esse movimento de vir estudar e voltar para o negócio dele. Ele faz isso algumas vezes, ele começa a perceber o tamanho da diferença que o conhecimento, que a construção de conhecimento aplicado, que é a capacidade que nós construímos no programa de educação de ensiná-lo, de dar conhecimento, mas também de ensiná-lo a aplicar o conhecimento no seu negócio. Isso gera uma condição de transformar o negócio dele, a carreira dele, e aí ele aprende de forma prática que quanto mais ele estudar, melhor ele fica, melhor a empresa dele fica, tudo se desenvolve, tudo cresce, incluindo a condição de vida dele, a satisfação dos clientes, dos pacientes dele. E aí ele começa a perguntar para você, para todos os coordenadores dos nossos projetos, e para onde eu vou agora, porque ele não quer mais parar, ele quer subir, ele quer escalar. E isso obrigou, dentro dessa linha de tempo nossa, do trabalho da academia, de construir os próximos passos. Né? Foi da onde veio o curso de tricologia clínica, que foi um projeto muito bem desenhado pela doutora Érica. Né? É um projeto desenhado por farmacêuticos. Eu não posso deixar de falar isso. Né? Tem muita aplicação farmacológica no curso. É ali que os profissionais vão aprender mais sobre a parte farmacológica. Né? O que são os remédios que têm relação com terapia capilar, com tricologia. E que isso não significa que eles têm habilitação para prescrever, mas eles vão entender a função daquilo, como que aquilo participa do mercado. Eles vão aprender ali muito sobre intradermoterapia, então todos os profissionais que trazem na linha do tempo essa habilitação vão poder, junto com os professores, aplicar as injeções. Então, é um curso que te leva de fato para um outro nível, e depois um curso que te promove no sentido técnico de fato, no sentido clínico, que te dá uma habilidade mais profunda de atender pessoas, resolver problemas. E lá no Brasil nós temos o reconhecimento do Conselho Federal de Farmácia. Então foi um curso... Como? Desculpa, não percebi. No Brasil, esse curso ele tem o reconhecimento e a chancela do Conselho Federal de Farmácia. Deixa-me dar uma novidade. Esse curso ele é um curso especialíssimo, né? E ele foi construído por farmacêuticos. A gente tem a presença de 3 ou 4 médicos, se eu não me engano, como professores. Né? Dos professores é a nossa conselheira, a doutora Thalita Rodrigues, que é uma dermatologista, tricologista importante de São Paulo. Não posso esquecer da doutora Cláudia, que é uma médica importante que hoje mora na Bahia, num dos estados do Nordeste do Brasil, mas que é uma médica muito especialista em alopecias cicatriciais, muito especialista. E nós temos outros profissionais da área médica, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, que lecionam nesse curso. E, por fim, a gente tem ali uma possibilidade de uma experiência prática de 5 dias de aula direto atendendo voluntários, atendendo pessoas, para colocar o conhecimento em prática. E aí, daí, o aluno segue para a graduação, para a pós-graduação, e esse é
é o projeto que vem crescendo nesses últimos anos, né? A gente tem formado, nos últimos 3 anos, quase 200 alunos de pós-graduação por ano na ABT. E a gente teve muitos alunos aqui de Portugal, alguns outros alunos, jovens professores que já estão trabalhando com a gente, nasceram desse projeto. Nós tivemos cá em outubro, o Ecologia Clínica, aqui neste salão perto onde nós estamos, e vamos ter também agora em outubro, setembro, acho eu. Sim, é um curso, Fernando, que acontece no Brasil e no mundo todo ano, uma vez por ano. Ele começa em junho. As aulas são 10 aulas, 10 encontros em formato online, formato EAD. É o famoso e-learning. E depois, cada um desses lugares do mundo, a gente tem um professor proporcionando essas atividades práticas ao longo de 5 dias de encontro. Então é um projeto muito bonito, né? E aí, voltando naquela primeira pergunta, todos esses programas de educação, eles estão agora se transformando em livros. Né? E em especial nós temos o curso de Cosmetologia e Química Capilar, que ele é sempre realizado mais ao final do ano, e que esse ano a gente começa a construir o livro desse curso, que vai ter aí algumas surpresas, alguns professores diferentes convidados. Eu estou me encarregando disso. E no final das contas, acho que é o único curso onde eu ainda vou ter alguma participação, alguma presença de aula. Celso, também é uma coisa que eu quero compartilhar contigo, mas não é nada que para ti seja novidade. Que uma das coisas que me deixa bastante feliz, eu não quero fazer comparativos. Não gosto de fazer comparativos, cada um tem o seu caminho, cada um trilha o seu caminho, veste a roupa que quer vestir, naturalmente. Não faço comparativos, nem gosto de fazer comparativos. Mas uma das coisas que toda a gente me vem agraciar tem a ver com a forma como é partilhado esse conhecimento pelos excelentes professores da ABT. Muita gente chega ao pé de mim e diz assim: Fernando, vocês são incríveis porque vocês explicam todo o mecanismo que está envolvido nos diversos problemas capilares que se têm, e vocês ainda vão mais à frente. Vocês, inclusivamente, os princípios ativos que estão envolvidos, a forma que estão envolvidos, e isto é um gancho para uma outra pergunta que vou fazer mais à frente, que te ouvi falar ontem na Universidade de Coimbra, que fiquei, uau. É um gancho que eu vou colocar. Isso é uma matriz obrigatória, porque eu já participei em algumas formações, que são formações assim. Na ABT não é. Qualquer dúvida que é colocada em sala, o professor, com muita sapiência, te explica tudo o que está a acontecer no nosso corpo, de forma que acontece no nosso corpo, até que o problema capilar surja. Patologia é para médico, nós falamos de problemas capilares. Isso foi sempre uma matriz de início, ou isso foi-se construindo consoante nós iríamos? A ABT foi construindo o cenário educacional no Brasil, que já temos milhares e milhares de terapeutas formados. Na Europa já são centenas. Isso foi uma matriz de início, isso foi uma diretiva de início, ou isso foi-se construindo essa relação própria entre o que acontece no corpo, o problema capilar que surge e a obrigatoriedade, que eu vejo isso nos vários professores que aqui estão, a obrigatoriedade de explicar tudo de forma muito pormenor. Eu entendo, Fernando, que existem algumas questões que estão por trás disso, que pertencem à esfera da educação, à esfera do projeto de educação, e o outro lado é a forma e a linha de raciocínio com a qual a gente apresenta soluções. Isso. A primeira questão é a gente entender que lá atrás, né, você pergunta como que isso foi pensado. Eu vim do cenário acadêmico, né, fiquei lá por muito tempo, convivendo nas universidades, e você vê muita coisa boa que acontece, e você vê também as fragilidades dos projetos de educação. No final das contas, se a gente pegar a maioria dos projetos de educação que acontecem pelo mundo em várias áreas hoje, você pode pegar todo o projeto, compactar ele bem, refinar, filtrar, e se você aplicar 30% do tempo com 50% do conteúdo que de fato é importante
e relevante e montar uma metodologia de ensino onde todas as pessoas podem aprender, desde o profissional que está mais avançado e o profissional que está há bastante tempo longe do banco da escola. Por isso que o termo básico é o termo que pode aproximar esses dois profissionais e unirem na sala profissionais de diferentes momentos de vida e de mercado. Então, eu acredito muito na leitura do mercado, acredito muito na metodologia de ensino, acredito muito na escolha dos temas, que de fato é o que a gente entende que importa o aluno saber, né? Então, quando alguém me diz, a gente podia fazer esse curso que é de 8 dias, a gente podia fazer ele em 4 dias. Olha, em 4 dias, você não vai conseguir trabalhar todos os tópicos que estão nesses 2 livros aí, nesse livro do FB. É impossível. Ou você vai fazer, o aluno não vai ter aproveitamento nenhum. Então, isso foi sendo refinado ao longo do tempo. O curso de FB que acontece hoje no mundo, da ABT, ele é 80% do programa original no seu nascimento. Esses outros 20% foi refinamento técnico e mercadológico, foi organização. E aí entra uma coisa que eu acho que é chave no meio disso tudo, que é o melhoramento progressivo dos professores. Porque quem faz a instituição é o aluno e o professor, mas o professor e o método ditam o ritmo e a postura do aluno. Eu concordo contigo porque... Concordo contigo, não, nem posso discordar, quem sou eu, mas eu tenho visto nos professores que vêm, que passam por aqui, efetivamente isso. E o tempo é curto. Nós não estamos a falar de 15 anos, estamos a falar de 3. Sim. Não é? E nota-se, efetivamente, até porque, inicialmente, em 2022, que nós tivemos a formação aqui no Porto, em 2022, e depois eu entendi que, nessa altura, uma formação deste nível ela tinha que ser certificada pela DGERT, que é uma formação técnico-profissional incrível. Uhum. E tive o contacto, na altura, com as professoras, que depois vieram várias, até então, mas entretanto já estamos a fazer, digamos assim, uma segunda nova leva daquelas que vieram. Inicialmente apareceram um pouco receosas porque era um público diferente na Europa, diferente do Brasil, havia aquele medo, aquele tremer. É natural do primeiro enfrentamento. É natural. Aquele tremer de voz. Percebeu-se isso. Hoje são altamente dominantes. E, Celso, quando digo dominantes, no bom sentido, ok? No bom sentido. Dominantes quanto à autonomia, né? Autonomia e segurança. E quando eu fico atrás e estou a ver e estou a ouvir, isto dá um prazer tão grande, porque o conhecimento que vocês são capazes de passar é algo que não está ao alcance de todos. Os professores, eles são como os bons vinhos, né? Se eles são construídos do jeito certo, são preparados para a guarda, para perdurarem pelo tempo, eles envelhecem bem, eles amadurecem, eles ficam a cada ano melhor. Realmente é isso que eu noto e é incrível mesmo. É incrível. Eu tenho muito orgulho do pessoal nosso todo. Eu sei. É um pessoal muito dedicado. Celso, eu sei que a ABT tem um conselho, não é? Um conselho de ética e Nós temos um grupo de 8 profissionais que são os conselheiros, e a gente tem nosso código de ética, tem o nosso regimento interno, é uma coisa bem organizada a nível de conduta, de comportamento, de visão. Eu também sei que a ABT reúne, penso que é todos os anos, os seus professores num meeting, é isso? A gente tem um encontro que, por conta do volume de professores, ele deixou de ser anual e passou a ser bienal, depois do último encontro, né? Nós tivemos esse encontro em 2024, agora ele se realiza só em 2026, e com a entrada de novos professores que estão em processo de preparação, a gente vai orientando o trabalho até que todo mundo esteja pronto e a gente possa organizar esse encontro. O que é que se passa nesse dia? Esse encontro é bom, legal. Primeiro que é uma oportunidade de celebrar muitas coisas, né? Mas nesse encontro nós temos conversas muito francas, coisas fechadas,
que são exclusivas das dificuldades de sala de aula, né? A gente tem muita orientação pedagógica, a gente fala muito de visão técnica da academia, porque é importante que os professores tenham uma visão e uma conduta técnica alinhada entre eles, né? Quanto às principais técnicas. Os professores têm que ter a mesma linguagem sobre laser de baixa potência, sobre microagulhamento, sobre reflexologia crâniofacial, sobre LED. Tudo deve trilhar o mesmo caminho, a mesma percepção. Isso não significa, Fernando, que o professor não possa colocar ali o seu tempero pessoal, não Sim. possa dar dicas, não possa brilhantar a aula com a sua experiência clínica. Isso é um facto. Ele deve fazer isso, né? Mas os conceitos chaves, eles são os mesmos e pertencem à linguagem e ao pensamento técnico da academia. Isso é a cultura técnica nossa. Então, sabemos então que existe um fio condutor que não é possível ser desviado ou alterado e assim. Uma das coisas que eu admiro muito, Celso, e fico bastante feliz, é que todos os professores que vêm para Portugal, do Brasil, todos eles têm clínicas. Uhum. Então, nós não temos o teórico, temos a pessoa que transmite o conhecimento e também transmite o conhecimento e também a sua praticidade. Como é que eu faço na minha clínica? É uma coisa tão bonita. É bonito. Isso foi estudado, foi casuístico. Penso que não foi casuístico. Nada é feito ao acaso. Mas a importância de transmitir o conhecimento com base prática, porque uma coisa é tu teres um professor que te faz essa transferência de conhecimento só teórico e tens o professor que vive no dia-a-dia as dificuldades que os profissionais também vivem no seu espaço. Isso foi pensado ou foi orgânico, foi se desenvolvendo? Fala um pouquinho sobre isso. Para mim, pessoalmente, é extremamente importante porque, reforço, é o professor que também pratica. Olha, foi pensado, mas lá atrás nem todos tinham as suas clínicas bem desenvolvidas, né? Então isso foi sendo feito ao longo da caminhada, ao longo da jornada. E quando eu digo para você que a cada ano que passa os professores ficam melhores, é justamente pela oportunidade da convivência com a profissão. Porque é justamente o que traz autoridade, reconhecimento e experiência. É o tempo. Não, realmente eu fico... Sabes que eu sou uma pessoa que vive os dias a dias, sou uma pessoa muito apaixonada pelo profissional que vou visitar, que estou... E quando vejo um professor com conhecimento, que às vezes me deixa tão micro, conhecimento tão grande, e que diz, eu na minha clínica faço assim. Isso é uma coisa única. Então, trazer essa experiência para dentro da sala de aula é o que abrilhanta a aula, né? E essa convivência é justamente o que dá ao professor visão sistêmica das patologias, das disfunções capilares, visão sistêmica, inclusive, da construção da solução. E aí tem uma coisa que eu acho que é fundamental dizer, Fernando, que depois que você tem bons projetos de educação, que você tem boas metodologias, isso tudo passa pela construção do setor, edifica os clientes, os alunos que vêm fazer os cursos, mas tem um fator aí que é fundamental. Se ele aprende tudo isso e não usa a ferramenta certa, se você não tem boas ferramentas para aplicar, você tem conhecimento, mas você não tem ferramenta que funciona. É como você ter um grande piloto, mas não ter um carro à altura dele. Perfeito. Ele não vai ganhar a corrida. Ele não vai ganhar, não vai trazer resultado. Então, eu tenho o meu papel como CEO da academia, que hoje está muito acerca de fazer uma boa gestão dos recursos humanos, participar do planejamento, tomar decisões importantes sobre os projetos, aonde nós vamos colocar os recursos, né, e continuar avançando, continuar crescendo para ajudar todos os parceiros, promover conhecimento de forma cada vez mais sólida. Mas eu tenho do outro lado, na Granda, o compromisso de fazer o melhor produto, de adicionar a isso as melhores e mais
atualizar das tecnologias que nós temos à disposição no mundo. E esse tem sido o meu papel do outro lado, para construir um produto, uma ferramenta, à altura do conhecimento que esse aluno recebe. Então, quando ele sai de lá, ele precisa se deparar com um instrumento de trabalho à altura dele. Essa é uma deixa que me deste agora, que eu vou aproveitar, não vou deixar Tá que bem, ela fuja. tá bem. Eu ontem tive o prazer de ser convidado por ti para assistir a uma pequena aula na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Nasceu em 1290, é a terceira faculdade mais antiga do mundo. E sentei-me naquele anfiteatro, que é o anfiteatro dos alunos, a ouvir-te falar de tecnologia de ponta. E tu falaste de uma coisa que me deixou extremamente com a orelha no ar. O que foi feito, ninguém mais o consegue fazer, ou fazendo, demora muito tempo a construir. Eu estou a falar de uma coisa que eu tenho aqui que gosto. Isto é um produto incrível. Posso abrir? Por favor, por favor. Muito bonito, muito bem embalado. E tu falaste ontem que este produto tem exossomos. Tem exossomos. Exossomos de capilha longa. Esse é o ExoRich Plasma. É um plasma rico em exossomos, com fatores de crescimento, outros moduladores de inflamação. Tem muitos anti-inflamatórios aí dentro e um blend de óleos essenciais raríssimos. E tu ontem falaste de uma coisa que me deixou assim a pensar. Isto entra topicamente, obviamente, porque isto não são injetáveis. Não, isso é cosmético, não deve ser injetado. E que trabalha em duas escalas de dispara. Ele tem 2 gatilhos diferentes de liberação. Um mecanismo de revestimento primário, que é a ciclodextrina, e um secundário, que é a trealose. Então, ele tem uma dupla camada de revestimento lipídico para que ele possa ter um sistema de liberação com uma cinética, uma velocidade que permite um aproveitamento maior e que automaticamente permite uma estabilidade do produto maior. Essa essa espuma que tem embaixo do produto aí, é uma espuma térmica, para que o produto se mantenha, se favoreça numa temperatura um pouco mais baixa, para que ele possa viajar longas distâncias sem sofrer impacto de altas temperaturas. Celso, tu falaste lá que isto liberta princípios ativos em 2 escalas, ou eu percebi mal? Ele faz uma progressão de liberação, por diferença ali de quase 1 ponto de pH, que é o que dispara a segunda célula, que é a trealose. Então você aplica, quando ele entra em contato com a pele, as primeiras células se rompem, que são a ciclodextrina, libera o ativo, libera as vesículas, que são comunicadores celulares, junto com os fatores de crescimento, com a L-taurina, tem ácido hialurônico para fazer uma reparação tecidual, para promover hidratação na pele. Tem óleos essenciais raros, né, de cominho negro. Tem óleo essencial de cúrcuma. Tem o óleo essencial de cravo-folha, que tem uma ação analgésica por conta da presença do eugenol. Então, é um blend de fato poderoso, precioso, e você ainda tem aí o fator de crescimento de queratinócito, que é nanoparticulado e que é uma tecnologia de ponta para cicatrização, para reparação do tecido. E você tem o fator de crescimento insulínico nanoparticulado, que é para ativar a rota do crescimento e promover repilação. Então, o foco aí desse produto, ele gira em torno de reparação tecidual, e por conta de ser pós-transplante capilar, e ele trabalha uma coisa que é a estratégia principal do produto, que é melhorar a taxa de ancoragem pós-cirurgia capilar. O que acontece é que ele faz isso tão bem que ele não é usado só pós-cirurgia capilar, ele é usado para crescimento e processos, estratégias de repilação de forma geral, para todos os clientes, pacientes aí. Tu falas-me disso, eu quase que estou a pensar em NASA. É uma coisa meio assim, Não, como é que se chega aqui, cara? Eu ontem, eu juro-te que não falei depois de nada contigo.
Eu ontem estava de boca aberta, tu a explicares lá aos alunos da farmácia, que também estavam todos vidrados, não é? Tu ainda consegues pôr as pessoas caladas, quietas, olhar para ti a falar de todo o desenvolvimento cosmético que lhe foi dito. Inclusive a nossa querida Ana Cláudia estava também vidrada a ouvir-te. Como é que se atinge este grau de tecnologia, Celso? É que, desculpa interromper-te, eu visitei a fábrica e para quem não conhece, eu estive no laboratório onde as coisas são desenvolvidas, para quem não conhece, aquilo pensam que é uma bancada com equipamentos. Uhum. É? E eu conheço minimamente e sei que é bem mais que isso. É mais que isso. Mas começa por você ter boa estrutura laboratorial. E quando a gente fala de estrutura, não estamos falando só de equipamento de bancada. É material humano, bons químicos, bons pesquisadores. Eu não posso dizer aqui para você que eu fiz isso sozinho. É uma equipe enorme trabalhando. Eu lidero a equipe, conduzo o projeto, mas não posso deixar de falar aqui que a nossa equipe é maravilhosa. Desde o pessoal da construção da imagem do produto, até o pessoal da engenharia cosmética, da parte industrial, da parte de embalagem, da parte laboratorial, de controle de qualidade, da seletividade das matérias-primas. É muita coisa, é muita gente boa trabalhando junto para chegar nesse nível. E aí também a gente inclui o histórico da empresa. A empresa acabou de fazer 25 anos, então é como se ela tivesse passado 25 anos estudando terapia capilar e tricologia no mais profundo âmbito para alcançar um projeto de engenharia cosmética como esse daí. Eu confesso pessoal, que eu realmente estou encantadíssimo com este novo projeto da Grande. Acho que é uma ExoRich Plasma. Incrível. Eu sei que tu ontem não, perdão, que aproveitando a viagem, aliás, no fundo tu estás a passar Portugal e foste visitar uma fábrica, não é? Fui na Vitrus, que é a fornecedora do Exossomos de Capilha Longa, visitar minha amiga Raquel, que estará conosco no International Trichology Seminar aqui em setembro, no Porto, onde estamos agora. E tive a oportunidade de visitar toda a estrutura, até aquela que é meio secreta, né, da Vitrus, que é uma empresa de biotecnologia no norte de Barcelona, uma empresa incrível. Estive lá ao longo da última semana, passei o dia visitando a empresa e pude ver o nível técnico de tudo que sai de lá. Então eu posso garantir para todo mundo que vai usar o ExoRich, porque ele acabou de chegar, né? O produto não tem 2 meses de vida ainda, mas já se produziu muito, já alcançou muita gente. Eu recebi muito feedback, muitos elogios. Acho que esse produto ele é o marcador de um momento novo do nível técnico que a Granda atingiu. Não só no Brasil, mas no mundo. Ele é o sinal, ele é a certeza de que de fato nós podemos estar aqui na Europa, que nós estamos prontos para o mercado americano. E eu estou muito contente com isso, porque eu sei que todas as nossas pessoas, que todas as pessoas da empresa também estão prontas para isso. Mas não é só isto, Celso. Todo este projeto não é só... Não. Tem muitos outros produtos que acompanham. Plasma, não é? O ExoRich ele é essa bandeira, né, de todos os lançamentos, mas junto com esse lançamento a gente fez uma extensão da linha Phytocapilos, que usa tecnologia de ponta também. A gente usa associações de ativos originários da oliva, desde óleo de oliva ozonizado, que é um ativo desenvolvido no Brasil, por uma empresa incrível que ajudei a construir, de um grande amigo, a Ozon Solution. Falaremos desse tema aqui no ITC, no Porto. Nós temos o ácido maslínico, que é fruto de uma pesquisa que aconteceu na Universidade de Granada, na Espanha, e que eu também tive o privilégio na última semana de visitar a empresa responsável, que fica no centro de Barcelona. E um ativo que eu conheço bem há 10 anos. Eu uso isso há 10 anos. Por acaso eu falo muito isso. E por fim, a tecnologia que também vem da Vitrus, que é o Elaia, que é um extrato lipossomado da folha da oliveira e que tem uma capacidade de modulação da microbiota do couro cabeludo, de combater caspa e
disfunções de oleosidade, que é incrível. E aí a gente fez o projeto novo, o Olive, um projeto chamado Olive, por conta de todo esse agrupamento. E a gente fez uma matriz, nós fizemos aí uma matriz olfativa, né, para dar uma fragrância diferente no produto, com associações de óleos essenciais raríssimos, como é o óleo essencial de jasmim, o óleo essencial de cúrcuma, o óleo essencial de camomila. Caríssimo. São óleos caríssimos. A gente traz isso diretamente da Índia. A Granda é responsável por essa importação. E só quem usar o produto de verdade vai poder passar por essa experiência técnica, capilar e olfativa que eu chamo de extraordinário. Eu acho que eu já fiz muito produto, Fernando. Eu acho que é o produto mais cheiroso que eu já fiz. Eu acho que sim. É o produto mais cheiroso que eu já fiz. Celso, e o que é que leva a Granda a fazer um produto para as sobrancelhas e para as pestanas? Bom, primeiro é sinalização de mercado, né? A gente desenvolveu o mercado de terapia capilar e de tricologia no Brasil num nível já bastante avançado. E essas pessoas, elas começam a sinalizar as necessidades de mercado para a gente. E aí que você começa a realmente assistir nas mídias sociais muitas pessoas improvisando produtos para isso. E aí chega uma hora que eu acho que a empresa atinge um determinado ponto, um determinado nível, onde um investimento técnico e financeiro como esse nos é permitido, né? E eu sou muito grato à diretoria da Granda, né? A toda a minha família, meus pais, meus irmãos, porque hoje eu entendo, né, depois de 30 anos trabalhando nisso, o quanto foi importante para mim profissionalmente, o quanto foi importante para a Granda, a gente nunca ter sofrido uma intervenção por conta de diminuição de custo. Eu nunca ouvi da minha família, nem da diretoria, da gerência da empresa, Fernando, olha, essa fórmula está muito cara, tem que diminuir o custo, tem que diminuir a concentração do ativo. E hoje eu acho que a gente colhe frutos desse comportamento, dessa visão, dessa conduta. Eu sei. Né? Eu sei que a Granda é muito generosa, em princípio já teve. Eu acho que a nossa função enquanto departamento técnico é fazer o melhor. É fazer o melhor que a gente acredita, que a gente pode, que a gente entende e promover viabilidade da melhor forma possível para o mercado. E aí apareceu o Powerful Eye, que é esse tônico específico, né, que tem uma viscosidade muito calibrada, que também usa exossomos, que também usa fator de queratinócito, fator insulínico para crescimento das pestanas, para uma sobrancelha mais elegante, mais avantajada. Tu tens consciência que despertaste neste momento um interesse incrível nas mulheres. A ideia era essa. Tomara que todas elas provem. Celso, agora vou falar de uma coisa que também estou envolvido e com muito prazer. Aliás, eu fiquei apaixonado nesse projeto em 2023 e que eu te disse na altura que ia replicar isto aqui para a nossa querida cidade do Porto, que é o Seminário Internacional de Tricologia. No fundo, também é uma extensão dos semiestes que acontecem lá no Brasil. Fala-me um pouco, eu queria te falar um pouco, nós vamos estar aqui naquele lindo auditório do Francisco Assis, aqui no Amial, no Porto, e temos 12 palestrantes, pessoas de altíssima craveira, onde nós vamos ter inclusivamente cientistas lá. Sim. Fala um bocadinho sobre isso. Bom, o ITC ele é um evento de alcance internacional. É a realização de um sonho, né, que começou aqui na Universidade dos Açores em 2022, depois passou para Lisboa em 2023 e agora está vindo para a cidade do Porto nesse ano de 2025, nos dias 28, 29 e 30 de setembro. Nós teremos, imagino eu, pelo menos 100 pessoas vindo do Brasil e muitas pessoas vindo da Europa de uma forma geral. Imagino que Portugal mostrará a sua força e mostrará tudo que já foi feito, tudo que já foi construído. Sei que teremos participação e ajuda das universidades que vão trazer alunos, cientistas, estudiosos, mestrandos, doutorandos, né, para acompanhar o evento. E tenho a impressão que será o maior evento de tricologia já realizado na Europa, porque nós teremos um público aproximado de 400 pessoas.
E isso já nos dá esse mérito de ser considerado o maior evento já realizado. O evento convida muitos palestrantes do Brasil, então metade desses palestrantes vem do Brasil, a maioria deles conheço bem, de forma muito profissional, muito pessoal, já trabalho com eles há muito tempo. Temos muitos convidados dos outros países, né, da França, vem gente da Inglaterra, vem gente da Itália. Nós temos outros países viajando para que possam estar aqui, e muitos profissionais de Portugal, né? É uma pergunta que eu faço, e agora também eu quero que tu desmanches um bocadinho, porque quando a gente fala muito em tricologia, eu faço esta pergunta: será que todos os anos há novidades para se falar de tricologia? Todo ano há, porque todo ano a gente evolui muito a nossa percepção clínica. A cada ano que passa, os profissionais do mercado formados por nós e os estudiosos trazem estudos de caso com um índice de assertividade cada vez maior. Isso nos permite refinar todo mundo. Daí a importância de encontros como o ITC, de seminários. Muito se aprende sobre tecnologia cosmética. Nós teremos alguns profissionais que eu tenho que dizer aqui que eu sou fã, né? Vem da França um conselheiro da BT que é um grande amigo, que trabalha na França, em Paris, professor Adilson Marinheiro, que é especialista em pesquisa de scalp care. Vem trazer novidades sobre microbiota. Teremos Adelino Nakano, que é um grande amigo e que é hoje um dos grandes cientistas da L'Oréal Paris, que está vindo para o evento. Teremos uma médica que eu sou muito fã, a doutora Ana Moreira, aqui de Portugal, que é presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa e que é uma médica com uma experiência incrível que pode dividir muito com a nossa comunidade técnica. Nós teremos a doutora Ana Cláudia Paiva Santos, da Universidade de Coimbra, que é uma pesquisadora entusiasta, né? Ela é de uma empolgação, de uma paixão incrível e que entende profundamente dessa parte de nanotecnologia na área cosmética, uma estudiosa de cabelo. Enfim, nós teremos muitas pessoas vindo, jovens professores da Europa, né, que são professores da BT, viajando para cá para dividir experiência clínica. Nós teremos muitos médicos falando. E eu entendo que há muito sim para dividir, para aprender, porque a todo tempo se descobre coisas novas. E programas assim nos permite promover atualização técnica e experiência mercadológica. Eu acho que em eventos assim, Fernando, a gente tem uma oportunidade de networking que reposiciona a sua condição profissional. Porque o seu momento profissional, o momento profissional de cada profissional que vai estar no evento, ele é colocado em nível acima por conta de com quem ele se relaciona. Né? Você anda com quem? Você frequenta que lugares? Você está na companhia de que pessoas? Diz-me com quem andas, eu direi quem tu és, não é isso? Exatamente. Então, um evento como esse, ele te permite se reposicionar, ele te permite ampliar a sua visão, a sua percepção. E vamos lembrar aqui que é importante que todos aqueles que venham para o evento, que venham com o coração aberto, com a mentalidade aberta, dispostos a ouvir, a dividir, a ter bons momentos de coffee break, de bons almoços, de bons jantares e que aproveitem a lindíssima cidade do Porto, que é um lugar mágico do mundo. Aqui se aprende muito, se come uma das melhores comidas desse planeta, bebe-se o melhor vinho que existe no mundo, né? Você ouve idiomas do mundo nessa cidade. Então eu acho que tem tudo para ser um encontro maravilhoso, um momento profissional bonito para muitas das pessoas que virão. Bem, agora vou falar de um assunto que é algo que eu sei que está aí na berra, não é? Um podcast. ABTV. ABTV, perdão. ABTV. E a ABTV, que projeto é esse? Conta lá. A ABTV começou, a gente fez o piloto disso. Nós temos que seguir. Sim, temos que seguir. Todos. E eu espero poder com o pessoal aqui da organização toda, que está maravilhoso, nosso amigo Diogo que está ali trabalhando, a galera toda da secretaria aí, que a gente possa dividir
essa oportunidade com o pessoal lá do Brasil, para que a gente possa divulgar isso lá também. A BTTV nasceu para ser um projeto de comunicação, né, a TV da academia, para que a gente possa justamente trazer os grandes professores, os grandes pesquisadores, os grandes médicos, né, que a gente possa evidenciar os assuntos que estão em alta, trazer as principais pesquisas, falar de mercado. Nasceu isso no Brasil no final do ano passado, a gente já fez os pilotos e agora nós estamos prontos para retomar o projeto, levar ele para outro nível e continuar. A BT está passando por um momento muito bonito de revisão, um momento de refinamento dos seus projetos. Estamos transformando todos os conhecimentos, todas as apostilas em livros. Estamos lançando projetos novos, né? O pessoal vai poder contar aqui em Portugal para o segundo semestre. Nós estamos trazendo o programa de estágio assistido, que é um programa para aqueles profissionais que fizeram os cursos de formação, mas que se sentem inseguros e querem praticar na companhia de um professor. Eles vão poder fazer o estágio com esses professores em períodos marcados, vão ter um grupo de voluntários com patologias diferentes para estudar, entender, vão se aprofundar mais no campo da tricoscopia, que é uma atividade importante dentro do contexto da terapia capilar. Teremos a nossa nova turma de tricologia clínica para esse ano. Enfim, estamos trazendo um monte de coisa bonita para cá e a ABT TV vai ganhar essa ramificação aqui para a grande Europa. Né? Teremos várias entrevistas em diferentes idiomas. Celso, então o projeto ABT é infinito. Eu acho que ele está além de mim, além de nós. Ele é da sociedade. É de todo mundo que é apaixonado por cabelo, de todo mundo que encontrou um caminho para a sua vida, todo mundo que encontrou uma forma de fazer o bem, de cuidar do outro, e que, através disso, passa por esse mundo. Né? Então, eu acho que é mais do que uma tribo, é um ecossistema onde as pessoas podem conviver, aprender, se refinar. É um lugar que te permite refletir, um lugar que te permite momentos bonitos da vida, amizades bonitas, um lugar que te permite aprender muito sobre o outro, sobre valores humanos e se refinar profissionalmente, ser cada vez melhor naquilo que você escolheu fazer. Esse é o universo da ABT. A ABT é de todos nós. Foi feita para todos aqueles que acreditam que a gente pode ser melhor todos os dias, né? E a gente tem trabalhado para tentar cumprir essa missão. A gente acredita nisso. Celso, eu acho que já tive a oportunidade de partilhar contigo um pequeno exemplo, mas uma coisa que nos deixa bastante ricos é quando a gente transforma pessoas. E a ABT é isso. Ela é transformadora de pessoas. Pessoas que acompanham a ABT são pessoas de um coração enorme. Pessoas incríveis. E nós cá em Portugal, com o conhecimento transmitido pela ABT, nós transformamos pessoas, não sei se tens isto presente, transformamos pessoas que eram pessoas que, quando nos abordaram, nomeadamente no iniciação à terapia capilar, eram pessoas que limpavam casas, cara. Tens essa noção? Eu acredito, vem de todos os lugares, né? A gente tem essas pessoas que vieram não diminuindo a função, mas que vieram de funções, de classes sociais bem diferentes. E a gente tem os profissionais que estavam em categorias importantes, mas que estavam se sentindo perdidos e que se encontraram aqui. É um facto. Eu vou compartilhar algumas coisas que estão a acontecer aqui em Portugal. Primeiro porque nós tivemos e temos várias pessoas que nos abordaram na questão do ensino e que depois se transformaram em terapeutas de referência pela Europa fora e que estão neste momento a defender a vida muito bem. Uhum. Tenho algumas terapeutas que fazem o favor de tirar a fotografia do carro que compraram e que me agradecem. Isso é legal. E que às vezes a lágrima que fica ali no cantinho do olho, porque nós sentimos também parte de todo aquele projeto de vida. E entendo que não é pelo carro, mas pela virada de jogo, né? Mesmo pela virada pela de jogo. conquista, por ela se sentir capaz, por ela se sentir forte, por ela conquistar uma condição econômica, social
melhor, mais segura. Isso tem relação com o sentimento que ela tem pela família dela, de poder te mostrar que, olha, você me ajudou, deu certo, eu encontrei o meu caminho, tenho uma vida melhor. É sobre isso, né? Eu tenho medo, eu tenho partilhado uma coisa. Eu tenho medo de uma coisa muito engraçada. Há dias houve uma terapeuta que, muito grata, ela engravidou, teve o seu neném e veio, viajou algumas centenas de quilómetros para me vir apresentar o filho e dizer obrigado. Isso é uma coisa que mexe connosco. Isso acontece contigo todos os dias no Brasil, eu sei disso. Mas isso é uma dádiva, uma força que nos faz cada vez mais serem melhor, cada vez mais sermos diferentes e sermos capazes. Então, esse projeto da ABT não é só um projeto que visa uma parte da vida, que é a parte monetária, não é nada disso. Ela tem uma carga social muito forte. Ela é uma transformadora de vidas. Tem. Com a ferramenta de trabalho de criar e desenvolver e resolver soluções, resolver patologias, problemas capilares. No fundo, eu digo que sou um vendedor de soluções. Isso é um facto que é uma carga que traz para nós rendimento, porque ninguém trabalha, a gente tem que sobreviver. Tu és uma pessoa muito simples. Tu és uma pessoa com um caráter e com uma força interior. O teu coração é um coração enorme. Nem sei como é que ele cabe nessa caixa. Celso, eu só tenho que agradecer realmente, em meu nome, em nome de todos, Portugal, pela Europa fora, só tenho que agradecer, Ricardo, essa tua visão, essa tua simplicidade, o facto de estar sempre pronto para ajudar. Tu não dizes não. Essa palavra não existe no teu vocabulário. Quando alguém te pede ajuda, tu, ok, vamos fazer, vamos ajudar. E eu sei que tu passas os teus limites. Eu sei que já te encontrei esgotadíssimo várias vezes. Tu dizes-me a mim que és um homem ainda novo, mas num corpo já velho. Não acredito muito nisso, porque como bebes vinho, tal como eu, a coisa vai correr bem. Mas ainda conseguir arranjar essa energia toda, essa força toda, essa força deriva de onde? Vem de onde? Vem de tudo aquilo que eu acabei de dizer? Ou ainda existe mais coisas escondidas que tu possas partilhar connosco? É que eu acho que foi bem difícil trazer tudo até aqui. A Granda passou por muitas coisas, né? São 25 anos de projeto. Eu comecei 5 anos antes a minha vida no cosmético. Então lá se vão 30 anos. Eu vi essa evolução toda, fiz a caminhada toda, junto com muita gente boa que participou disso também, que ajudou, que contribuiu muito. O fato é que às vezes eu tento me manter minimamente motivado para ter o privilégio de poder assistir daqui para frente. Porque eu acho que o melhor vem agora. Eu também acho. Eu acho que o melhor vem agora em todas as partes do mundo. E eu espero que as pessoas que trabalham no projeto, que participam do projeto, elas tenham essa consciência e que atuem com o máximo de responsabilidade, né? Cada uma na tua função, no teu campo de atuação, mas que atuem de forma humana, de forma respeitosa e com muita responsabilidade do que envolve, do que está por trás disso. É como você falou, né? A gente tem que levar soluções através dos produtos. A gente tem que saber explicar as coisas, justificar as decisões. Não é vender por vender, é vender de forma inteligente, de forma verdadeira, é abastecer dentro da necessidade de cada cliente, ajudar os clientes a crescerem de verdade, porque a empresa tem que levar essa verdade para a ponta, para a sala de aula, para as visitas técnicas, para dentro dos salões, das clínicas, de todos os profissionais. Precisa ser legítimo. A gente precisa respeitar a legitimidade do projeto. Essa verdade que a Granda carrega dentro de cada frasco, de cada produto, de cada projeto. O que não pode faltar daqui para frente é envolvimento emocional, envolvimento profissional, pessoal. Não pode faltar compromisso dessas pessoas que participam do projeto.
É isso que vai construir resultado, que vai construir uma boa resposta de tudo. Que não é só medido por venda, né, por número, não é. É medido pela quantidade de vidas que a gente transforma, pelas situações difíceis que são vencidas em cada uma das condições de cada cliente e por aí vai. Né? Eu espero que as pessoas estejam cientes desse compromisso e acho que o melhor vem agora. Então ainda tento me manter engajado com algumas coisas, quero me voltar para uma outra parte do projeto agora. Entendo que a ABT está em boas mãos, né? Muitas pessoas estão assumindo funções novas, eu estou deixando algumas funções, mas espero viajar de vez em quando, estar com as pessoas, ter o privilégio de visitar a sala de aula de vez em quando para conversar com os alunos, contar algumas histórias, algumas coisas, dividir um pouco do que foi feito lá atrás, mas acima de tudo de cultivar o futuro que vem pela frente, que eu acho que vai ser a parte mais bonita de todas agora. Também é uma responsabilidade, Sal, sobre isso, e eu também quero partilhar, e, aliás, uma coisa que eu reforço muito quando estou em frente dos alunos, de todo o pessoal que está connosco, que vem ter connosco, que é fazer bem. É importante fazer bem. É importante que a gente, quando tem à nossa frente alguém que sofre, sua autoestima, que tem problemas que nós podemos resolver, eu apelo mesmo que façam bem. Uhum. Porque se isso acontecer, 99% está resolvido. Está resolvido. É? O produto vai fazer a parte dele. Se as pessoas tiverem compromisso e envolvimento, as coisas vão acontecer. 99% está resolvido, se fizerem bem. É isso. Tudo o resto, toda a ferramenta que nos envolve, que nós tocamos todos os dias. Eu também já coloquei muitos shampoos em caixa, já fiz muito embalamento, já fiz muita entrega. E quando eu sou uma pessoa que, quando estou a trabalhar, tal como todos os outros pensam, não é? Uhum. Quando a gente pega num produto e coloca numa caixa e pega nesse produto depois e vende ao cliente, que nós estamos a entregar magia. Parte do projeto é magia. Uma parte importante do projeto. E como é que a gente entende todo aquele mecanismo que está envolvido dentro daquele frasco? Eu sei que não vais partilhar, eu sei que é teu, mas é a carga da responsabilidade. Quando tu desenvolves aquele produto e o chamado daquele produto diz para isto, é porque é mesmo para aquilo. Uhum. Então, essa responsabilidade, se for falhada, como é que vives com ela? Que eu sei que nunca aconteceu. É por isso que às vezes as pessoas vão, você está bem, parece que está cansado, olha, eu durmo pouco, quase não tenho sono porque me sinto preocupado o tempo todo, justamente por esse motivo, né? O produto ele tem que ser genuíno, tem que entregar a verdade, tem que funcionar e a gente tem essa preocupação sempre, seja lá em qual lugar do mundo esse produto tá, porque é grande. Então, o que a gente entrega é esse compromisso de fazer valer o que é um cosmético premium, o que é um cosmético de primeira linha, que tem por função resolver algum problema de ordem técnica capilar, mas que também tem função de gerar conforto, de gerar beleza, de gerar bem-estar, de promover saúde e de promover uma coisa que é fundamental em todo bom cosmético, que é felicidade. Um cosmético de verdade, de primeira linha, de primeiro mundo, ele entrega muitas coisas e no final ele ainda entrega a sensação incrível da experiência, que é felicidade. Eu vou partilhar contigo uma coisa que já partilhei, mas de uma forma diferente daquela que vou partilhar agora, porque obviamente estamos no ar. Eu estava num determinado sítio, num salão muito bonito, numa determinada cidade de Portugal, e há uma cliente chega lá e procura um determinado produto e o cliente, neste caso a menina que lá estava, apresentou e eu que estava lá e perguntou-me, Fernando, aqui a minha cliente precisa disto assim, assim, o que é que eu lhe posso recomendar? Como nós temos muita preocupação ambiental, os nossos frascos estão em PET biodegradáveis, e quando isso acontece, os frascos não são tão brilhantes, não são tão bonitos do que aqueles que não têm essa responsabilidade biodegradável. Toda a gente sabe isso, ok? Sim. E estava em cima da mesa uma marca com
algo muito bonito, realmente era um shampoo e uma máscara numa embalagem lindíssima, refinadíssima mesmo. E a cliente, eu quero esta. E comprou pelo olho. Eu achei aquilo tão estranho, perguntei à cliente, desculpe, isso vai ficar aonde? Na sua casa de banho ou na sua sala de estar? E a cliente olhou sempre para mim, um bocado de surpresa. Você se compra pela embalagem, é porque a embalagem tem que estar ou no hall da entrada da sua casa, quando você recebe os seus amigos que eles olharem para a embalagem, ou na sala de estar. Ela olhou assim para mim, a senhora, pensou, sabe-se lá que estava, olha, já não quer levar estes, que foi a grande. E essa senhora, mais tarde, encontrou-me no mesmo espaço e disse, olha, muito obrigado. Você fez-me ver as coisas de um prisma diferente e o seu produto é mesmo incrível. Então, eu acho piada às vezes quando as pessoas compram pelo olhar, a primeira coisa que não é. A gente vê um prato todo lindo, todo espetacular, isso deve estar bom. Quando vai provar aquilo, enfim. Eu, enquanto engenharia cosmética e processos de consumo, eu tenho uma visão daquilo que é bonito, que é feio, de bastidores, né? Mas para mim, o produto, os números dizem se o seu projeto de imagem está ok com o mercado que você escolheu atuar ou não. E por mais que você faça, por mais dinheiro que a empresa coloque nisso, sempre vai haver um grupo de pessoas que acha o produto muito bonito e sempre vai haver um pequeno outro grupo que acha que não é feio, não é adequado, não é suficiente e ok, e é Celso, assim. mas eu queria esta nota, que não tem a ver, a questão da beleza, do bem bonito, que eu acho os produtos da Granda fantásticos, acho que eu sei o conceito todo biodegradável que tem. Todos os produtos são dermatologicamente testados. É um esforço que eu sei que a marca faz e grande, porque é algo que custa muito dinheiro. E é importante, e é essa mensagem que eu quero que tu faças uma viagem pequena sobre isso, sobre o que são princípios ativos e como é que é importante o profissional falar do princípio ativo. Porque hoje em dia o cliente final ele vê muito, ele faz muito scrolling, vê muito na internet, vê um toning que foi colocado hoje, daqui a 3 semanas já tem um cabelo brutal, quando a gente sabe que isso é tudo mentira. Sim. Não é? A importância da mensagem que os professores da ABT fazem muitíssimo bem, eles não falam por tudo, falam do princípio ativo. Eu até achei uma vez piada ao Ipegal Catakina Galato, quando a gente fala isso, aquela coisa muito interessante, e depois se desmonta e se esclarece porque é que isso está na formação da empresa. Fala um bocadinho sobre a necessidade de o consumidor final perceber mais sobre os princípios ativos e não sobre só o produto e só a embalagem. Fala um pouquinho, faz uma viagem sobre isso, por favor. Eu acho que o que a Granda construiu até aqui, o que foi alcançado como mercado de consumo da marca, se deve muito a esse potencial de esclarecimento que foi construído em toda a malha de distribuição, nos professores, nos técnicos, nos vendedores, em todo o pessoal que participa do projeto. Eu entendo que cada vez mais não há compromisso de conhecimento por parte do consumidor. Ele não se incomoda, ele não se importa, ele não sabe. É muita coisa para ele ficar sabendo e ele acaba não dando importância para isso. Quem tem essa missão é o profissional de saúde, beleza e bem-estar, que vai orientar, que vai falar, que vai aconselhar. E é por aí que se constrói confiança e segurança. É por aí que o profissional constrói autonomia com o cliente dele. E à medida que ele aprende a explicar e a esclarecer isso para o cliente dele de forma objetiva, clara, sem complicar o assunto, o cliente também passa a saber. Porque alguém teve essa preocupação de ensinar, de orientar. Né? Então, ativos são assuntos importantes, são assuntos fundamentais, só que a gente tem que entender que isso tem que ser bem combinado, o produto tem que ser bem harmonizado. Né? Você dizer, tem extrato de chá verde, tem chá verde no produto, que é
que é a epigalocatequina galato, como antioxidante. Ah, tem chá verde no produto. Ah, que bom, tem chá verde. Quanto de chá verde tem? Combinado com o quê? Em que tipo de solução? Uma solução aniônica, catiônica? Porque até hoje as pessoas são enganadas com shampoo anti-queda. E shampoo anti-queda é uma estrutura aniônica. Ele é a estrutura menos favorável para entregar um ativo anti-queda para o couro cabeludo. Ele vai limpar, mas é ideal que aquele ativo esteja numa estrutura catiônica, não aniônica, que é a estrutura de um shampoo. Então, a forma como o produto é construído, a forma como os ativos são harmonizados, né, o momento ideal, o jeito de aplicar, tudo isso constrói interferência de bem-estar e de resultado. Então, quem tem que saber dessas coisas são os profissionais, e os profissionais precisam, ao longo da sua formação, dos seus estudos, desenvolver habilidade prática de comunicar isso para os seus clientes. Porque é só assim que ele vai desenvolver o negócio dele, ele vai transformar conhecimento em resultado. É só dessa forma. Sim, por acaso o pessoal da BT passa e fala muito sobre princípios ativos, generalizados, naturalmente, e faz muito bem a diferença. Eles definem muito bem a diferença de uns e outros. Acho que isso é muito, muito interessante. Mas o consumidor final efetivamente tem essa falha. Eu, por acaso, estive agora recentemente, fartei-me de rir, porque tivemos aqui um cliente, um profissional, já formado por nós. Ela já fez o básico, agora vai passar ao avançado. E ela alterou o seu discurso com o seu cliente final. Ela teve um discurso diferente. E teve uma experiência muito engraçada, porque quando ela começou a falar, não com a linguagem que no dia-a-dia se desenvolve, mas sim na linguagem técnica, naquela que foi transmitida pelos professores da ABT, nesse conhecimento muito próprio, e é uma pessoa que tem também, por si só, vontade de aprender, vontade de fazer diferente. Ela teve uma experiência engraçada que foi, a cliente olhou assim para trás para ela: puxa, tu estás a falar bonito. Às vezes é a técnica do impressionismo, né? Mas o fato é que quanto mais o cliente fala, mas ele desenvolve essa habilidade. E aí vai ficando bonito mesmo, né? Eu dizia muito isso quando eu dava aula nas graduações, nas pós-graduações. Eu dizia muito isso para o pessoal. Eu falava: professor, às vezes o aluno fala, né? Pô, professor, mas a gente não consegue falar assim como o senhor, né? O senhor fala tão bonito. Eu falo: olha, é a prática dos anos. Se você começar a praticar isso no teu dia a dia, cada vez que você falar, você vai falar melhor e vai ficando bonito, vai ficando elegante, vai ficando sofisticado. A cliente dessa nossa cliente, não é? Dessa pessoa que é terapeuta, então ela espalhou para o bairro que a cabeleireira dela falava bonito. Também é uma característica que ajuda, né? Muito engraçado. Então, naquela zona, aquela cabeleireira em si é a cabeleireira que é técnica, que é bonita, e diz-me ela assim: Sr. Fernando, eu neste momento alterei o meu paradigma. Olha que coisa bonita. Porque ela fazia muita beleza de fio, e tinha o seu negócio, era um negócio que, digamos, 90% estava virado para essa linha, não é? Para esse setor de negócio, e neste momento ela inverteu o setor de negócio. Inclusivamente ela diz que neste momento há determinados procedimentos que já não faz, já não quer fazer, e Celso, essa cliente tem a agenda fechada até ao final de maio só, ou praticamente só, em terapia capilar. Bacana. Eu falei isto porquê, Celso? Porquê que eu trago isto aqui? Primeiro porque é um orgulho, não é? Sim, é um impacto de todo o processo na atividade dela. Exatamente, né? É o orgulho desse impacto. E segundo, porque efetivamente nós estamos a alterar o paradigma da terapia capilar no mundo. Eu acho, Fernando, que isso aí acontece muito também sobre uma demanda escondida. Né? Que essa demanda escondida está no mercado. As pessoas têm problemas capilares, muitas disfunções. E o cabeleireiro, às vezes, ele fica preocupado porque ele não quer trocar a atividade da beleza com a atividade da terapia, da saúde. Mas ele não precisa trocar, é que ele vai disponibilizar isso no portfólio de serviços dele. Claro.
E o que acontece é que em algum momento ele vai começar a fazer isso bem, quanto mais ele faz, melhor ele fica, e as pessoas começam a procurar ele por esse tema. Então, às vezes é natural, acontece. E obrigatoriamente ele vai começando deixando uma para Que não, ele não precisa deixar os serviços de beleza por conta do serviço de saúde. Eu falo sempre que talvez esteja aí a oportunidade de fazer crescer o seu negócio, Isso. de contratar mais pessoas, de fazer mais coloração, mais alisamento, mais descoloração, mais tratamento de fibra e mais terapia capilar, né? Mais massagem, mais reflexologia, mais serviços de spa no lavatório. As pessoas têm que ter uma visão mais ampliada de não é trocar, é adicionar. É ampliar o portfólio de atividade. Né? Celso, eu queria te agradecer este bate-papo que já há muito tempo eu desejava tê-lo. Foi um prazer enorme ter-te aqui. És sempre muito bem-vindo. E o teu conhecimento é algo que nos faz transpirar e é inspirador. Quero-te agradecer imenso a tua presença aqui na ENSE e no nosso podcast. E te espero mais vezes cá. É um prazer, obrigado pelo convite, foi muito agradável. Espero que as pessoas assistam, que as pessoas entendam o que foi dito aqui, que as pessoas aproveitem essa dinâmica que vocês puderam colocar em todo o trabalho, em toda a construção. Fiquem de olho nas agendas, né, de todos os cursos, de todos os programas. Não se esqueçam desse grande acontecimento que é o ITC no final de setembro. Eu espero voltar aqui para ter outras conversas muitas e muitas vezes. Muito obrigado. Até lá. Fiquem bem.